Vida a Vida, esta semana tenho o prazer, satisfação de receber o meu amigo pastor Paulo César. Aliás, esses dias aí nós temos recebido os Paulos aqui no Que Vida a Vida, né? Uma alegria receber o pastor Paulo César, a gente já se conhece há um tempo, também é um servo de Deus que tem dedicado toda a sua caminhada de fé servindo ao Senhor. E hoje nós vamos ouvir um pouco da história do pastor Paulo César. Pastor Paulo, é uma alegria te receber aqui no Que Vida a Vida. Eu espero que, de fato, esse programa ele venha a atender às nossas expectativas para que a gente possa compartilhar um pouco da nossa história, um pouco daquilo que a gente viveu até aqui e a expectativa daquilo que a gente viverá ainda. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Obrigado, pastor Samir. Deus abençoe a sua vida. Um programa maravilhoso, tem edificado as nossas vidas, né? E eu agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu espero que esse programa a gente consiga compartilhar coisas que vai abençoar a vida dos nossos telespectadores. Pastor, não tem como ser diferente, isso está virando um clichê, mas eu vejo que é algo necessário para a gente demonstrar de que nós não somos apenas o PR, o pastor, mas que atrás do pastor tem uma história de vida, tem uma família, nós temos sentimentos. Eu costumo dizer para a igreja onde sou pastor que eu não sou nenhum super-homem, né? Eu sou sujeito a acertos, mas também sou sujeito a erros. Claro. Porque nós temos uma história de vida, nós temos um CPF. Quem é pastor Paulo César? Pastor Paulo César é isso que você falou, é um homem comum, né? Um homem que hoje marido, é pai, é avô, é pastor, é amigo, e é um homem que chamado por Deus para poder fazer a obra de Deus, mas um homem, como você disse, um homem que tem os seus problemas, as suas inquietações, né? Tem as suas dificuldades, mas que confia sempre no Senhor, é a fé que nos move, e aí a gente nunca desvincula o PR, porque essa fé que a gente adquiriu é que move, que faz a gente, né? Dá sentido de vida, né? Exato, e dá força para a gente transpor os obstáculos, as dificuldades, às vezes as ingratidões, né? As portas que se fecham, aproveitar as portas que se abrem. Então é isso, mas é um homem comum, feliz mesmo, ao longo dos meus 58 anos de vida, né? Muitos anos de vida, né? Você é tão jovem ainda. 58 anos de vida. Tem muita lenha para queimar ainda, irmão. Uma esposa maravilhosa, filhas, né? Eu tenho 2 filhas, todas as 2 filhas casadas, comprometidas com Deus, com princípios, 2 netas maravilhosas, que é a vida da gente depois que vira avô, muda muito. E como? Esse é o pastor Paulo César, esse é o Paulo César, né? Que gosta de se relacionar com pessoas. Pastor, nós estávamos compartilhando em off que nós já nos conhecemos desde quando nós éramos jovens ainda. Você nasce no ainda somos jovens. Nós somos jovens, claro. Né? Porque a idade começa na mente. Você nasce num berço evangélico? A minha mãe sempre foi evangélica e eu também, mas o evangelho entrou em mim ainda na minha pré-adolescência, né? E criado na escola bíblica dominical, na igreja, mas eu costumo dizer que eu nasci mesmo, foi em 82, foi quando eu tive um encontro real com Jesus. Eu tinha ali meus 12 para 13 anos e tive um encontro com Jesus, tive uma experiência espiritual muito bacana com Jesus, me batizei, né, em 1982, aí o pessoal fica falando, aí eu já revelei a idade, né, e dali mesmo que começou minha caminhada cristã. Então, você acaba na sua adolescência, tendo esse encontro, essa experiência com o Senhor. Eu acredito muito nessa sua fala. Eu acredito muito que cada um de nós precisamos viver as nossas experiências individuais. Com certeza. Né? Tem uma máxima que é um clichê que a gente carrega, que filho de crente não é crentinho, né? Não. Filho de crente precisa passar pela sua experiência pessoal. Então, eu acredito muito nisso que o pastor acabou de dizer, que cada um dos nossos adolescentes, jovens ou até adultos, precisa de viver essa experiência. É verdade. Agora nós, como pastores do altar, né, que nos dedicamos à vida, né, no altar, nossos filhos têm um pouco mais de facilidade porque eles vivem isso.
né? Eles vivem dentro de casa, eles vivem na igreja, eles têm oportunidades, então as experiências deles com Deus, né, parece que são mais presentes e acontecem mais cedo. Eu tive esse encontro, nunca fui do mundão, nunca fui vida louca, como o pessoal costuma dizer, né? Mas a minha experiência com Deus foi ali, e de lá para cá, irmão, nunca mais deixei Jesus. Agora é interessante que assim, tem um texto da palavra que diz que nós temos que ser simples como a pomba. E essa simplicidade é essa pureza de não conhecer o mundo, de não viver aspas, no mundão, mas também ser prudente como a serpente. Então, assim, essa prudência é a maturidade que traz para a gente, não é verdade, pastor? É verdade. É a maturidade. Por mais que você não tenha vivido essa experiência de ter experimentado esse mundo maluco aí, mas a sua experiência de vida te traz maturidade, né? Esse é o meu grande testemunho. Tem gente que tem o testemunho de ter vivido na criminalidade, tem gente que tem o testemunho de ter vivido nas drogas, e o meu testemunho é Deus ter me livrado da criminalidade, me livrado das drogas. Tem preço que paga isso não, irmão? Não tem. Então, esse é o meu grande testemunho. Você tem um testemunho marcante? Tem. Deus me livrou disso tudo e me conservou firme, né? Casei com a minha vida no altar. Né? Homem então, de uma única mulher. De uma única mulher. E estou com ela casada há 38 anos, a gente completa agora. Então, assim, é só mesmo celebrar todo o cuidado de Deus conosco. E vale a pena. Amém. Vale a pena semear hoje para colher isso na sua vida depois. Eu falo isso quando aconselho os jovens na igreja, né, sobre relacionamento, sobre namoro, sobre casamento. E essa semente, né, que a gente tem, que o jovem tem a oportunidade de semear hoje para colher amanhã na vida deles, né? O que o senhor joga luz numa questão que é muito importante, né, que é essa questão familiar, mas que também é o testemunho pessoal, né, porque por vezes, como evangélicos que somos, a gente costuma jogar muita luz em testemunhos de transformação, de libertação, de droga, de criminalidade, mas a gente acaba não jogando luz naqueles que nunca experimentaram isso. Que é um milagre. Que de fato é um milagre, sobretudo nesses dias em que nós estamos vivendo, não é verdade, pastor? Dias difíceis, né? E aí você parte para a estrutura familiar, né? O que você é ensinado, o que você ensina falando e ensina principalmente com o seu exemplo, né? Formando isso. Nós temos filhos, né? Muitas pessoas perguntam, né? E eu acho lindo quando minha filha está dando entrevista, fala, como é que é a vida de filha de pastor, né? Não é difícil isso? Ela responde sempre respondeu isso, para mim nunca foi difícil, para mim foi maravilhoso ter o exemplo do meu pai, ter o meu pastor em casa. Então, assim, é muito gostoso isso, porque isso flui naturalmente, não é uma coisa forçada, isso é natural. Pastor, por mais que a gente se considere que nós estamos vivendo ainda, como eu disse aqui, fiz uma brincadeira aqui, que a gente tem lenha para queimar, mas nós já passamos dos 50. Nós já temos uma estrada, uma jornada ministerial. E a gente olha para a igreja como corpo, a gente vê que está levantando uma nova geração. Sua filha é um exemplo disso. A Bruna tem sido um instrumento nas mãos de Deus, nos 4 cantos da nação e até fora, né? E Deus tem, de fato, levantado uma nova geração aí. O senhor acredita que essa geração, na responsabilidade que nós temos de deixar um legado para eles estão sendo, de fato, preparados para os desafios que nós temos que enfrentar daqui para frente? Eu acho que menos do que é necessário. A gente precisa abrir os olhos para isso. Nós que estamos passando, né? Não somos velhos, mas nós já passamos os 50, estamos chegando nos 60, precisamos nos preocupar com isso. Eu já passei de lá, pastor. Também com assim, as mudanças que há hoje no mundo, né? A informação, as redes sociais, né? Estamos aqui hoje na TV. Então, assim... Quem diria que um tempo atrás não podia nem ter TV em casa, né? Não podia. Quantos nós vimos serem excluídos da igreja porque tinha televisão em verdade. Casa, né? E agora usando essa ferramenta. Eu acho que aí está uma resposta. É usar as ferramentas, os recursos que a gente tem em benefício do reino. Mas tudo isso parte de uma estrutura. Então, assim como nós temos uma estrutura familiar, nós precisamos ter uma estrutura na igreja para preparar esses jovens para isso também, pensando nisso, né? Abrindo a mente para isso, ouvindo os nossos jovens. Nossas crianças hoje de 3, 4 anos de idade, elas já manuseiam um smartphone ali, um computador,
Então nós precisamos ouvir nossos jovens também para fazer chegar essa mensagem e dizer para eles da importância, né, e do papel que eles têm para isso. A verdade é que, assim, por mais que essa geração nova que está levantando aí, vivem dentro de um contexto da tecnologia, das informações excessivamente massiva, né? Hoje uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade tem muito mais informação do que nós tínhamos até os 20 anos de idade, penso eu. Mas isso gera ansiedade, Isso. várias doenças emocionais, né? Olha só os índices que nós temos hoje de crianças com transtornos. Sim, né? crescente a cada dia, né, pastor? Muito crescente. Isso já é reflexo de tudo isso, desse isolamento, desse distanciamento de relacionamento. Muita informação e pouca convivência. Pouca convivência. Então, está gerando uma geração aí doente. Nós precisamos ter uma visão para isso, né? E a gente, com a nossa experiência, é importante preparar esse sucessor para isso, para esse tempo. Muito bom. E aí, mesmo diante desse desafio de preparar esses sucessores, de estar pronto para prepará-los, e mesmo tendo todo esse avanço, o princípio não muda, né, pastor? Não. O que é pecado lá atrás continua sendo pecado hoje, né? Exatamente. Então, acho que essa é a chave, a virada de chave. Só acredita nisso, que essa é a virada de chave para essa nova geração? Contextualizar sem negociar princípios? Sem negociar, princípios nunca se negocia, não se remove esses limites. Você muda a forma de falar, de se comunicar, mas a mensagem continua a mesma. Boa. A mensagem é a mesma. E a mensagem é essa, da santificação, da pureza, do pecado, da salvação, né? Precisamos estar sempre ensinando isso e vivendo isso. As redes sociais, ela tem uma mágica, né? Eu chamo mágica, aspas aí. Faz a gente conviver próximo sem conviver dentro da mesma casa. Eu acompanho você com as suas netas, por intermédio das redes sociais. O senhor entende que é um desafio para nós, que já passamos dos 50, proclamar a palavra para essa galerinha nova que está chegando aí? Com certeza mas a gente precisa usar essa influência que a gente tem para poder levar isso e falar cada faixa de idade dentro da sua linguagem, né? Com as crianças, olhando no olho, se abaixando para falar com elas, mostrando, dando exemplo. Você é referência, né? Quantas vezes eu recebo na minha casa, irmãos da igreja, mandando vídeos de crianças fazendo o seu culto em casa e dizendo, eu sou o pastor Paulo César. Oh, que legal. Então, assim, uma legado, referência. Né? Legado. Então, e você deve fazer isso, né? E, irmão, aí depende muito assim, do tempo que você dedica para isso. As pessoas hoje estão muito imediatistas, estão muito ansiosas, né? As telas, os vídeos estão cada vez mais curtos, né? De 1 minuto, e não pode ser mais do que 30 segundos, e aí isso gera uma ansiedade na criança, no adolescente, no adulto. A gente precisa parar para ouvir, parar para falar, parar para conversar, brincar junto com crianças, você tem que brincar com eles e ensinando. Proclamar de maneira lúdica, né? Exatamente. Estamos recebendo que Vida a Vida essa semana, meu amigo o pastor Paulo César, é pastor ali em Cariacica. Ele compartilhou nesse primeiro bloco um pouco da sua família, um pouco da estrutura daquilo que o trouxe até aqui. E, pastor, o pastor está pastoreando em Cariacica, na Igreja da Família. Há quantos anos você pastoreia ali? Eu completo esse ano, estarei completando 26 anos ali. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo você vai falar um pouco sobre a Igreja da Família e também da Associação de Pastores, que hoje você está presidente ali. Fica com a gente aí. A gente volta daqui a pouquinho, é rápido, como diz um personagem da televisão, é vapt-vupt. A gente está voltando para poder compartilhar um pouco dessa segunda parte da história do pastor, à frente da Igreja da Família e da Associação de Pastores em Cariacica. Fica ligado com a gente aí.
Que Vida da Vida essa semana está recebendo aqui o meu amigo pastor Paulo César. Pastor Paulo César é pastor da Igreja Assembleia de Deus, né? Da família. Igreja da Família. Igreja da Família. Assembleia É que é o nome do bairro mesmo? Porto de Santana. Porto de Santana. Me fugiu o nome, rapaz. Porto de Santana, Mas Cariacica. pode, me fugiu o nome de Porto de Santana. Pastor ali em Porto de Santana, Cariacica, mas também hoje ocupa a presidência da ASPLEC, Associação de Pastores e Líderes Evangélicos em Cariacica. Pastor, antes de falar um pouco da Igreja da Família ali em Porto de Santana, me chama muita atenção, assim, de olhar para a tua família, né? Eu acho que o nome da igreja que o pastor está à frente, ele carrega um pouco da sua história, né? Porque eu vejo, por exemplo, as suas filhas, eu vejo a sua família, que eu a conheço, acompanho, uma família estruturada, uma família funcional, né? E a sua filha tem sido, de fato, bênçãos para o reino de Deus, não apenas no Espírito Santo. Fala um pouco do ministério da Bruna para a gente. Bruna, ela é a minha primogênita, né? E assim, tem uma história muito linda, porque ela começou desde cedo na igreja, cantando lembro dela na igreja. Pequena cantando. O primeiro CD que Bruna gravou na época, né, um single, ela tinha 12 para 13 anos de idade, né? Hoje já passou dos 30, né? Ali. Te deu duas netas lindas, né? Maravilhosas. Minha filha é uma bênção. Minha filha, Deus tem levantado ela nesse país e fora do país também. Amém. Bruna tem atendido agendas em vários lugares, se preparou, estudou. Bruna tem formação, licenciatura em música, né, formada pela Faculdade de Música do Espírito Santo. Bruna tem formação superior em teologia, né? Bruna fez vários cursos aí, o curso Rema. Hoje é professora de seminários. Bruna dá aula em alguns seminários. Bruna prega, canta, toca. E é crente. É mãe, é filha. Mãe, é filha, é esposa. O Patrick é um doce também, né? Só mulher consegue isso, irmão. Não é fácil, não. Debaixo da graça de Deus, pastor. Só mulher debaixo da graça de Deus. E assim, Deus tem usado muito ela. E Bruna tem compromisso com a igreja. Ela é líder do ministério da igreja local. Aliás, está aberto aqui o programa para ela vir aqui um dia. Vamos fazer sim, trazer. Ela tá, às vezes chega de uma agenda cantando num estádio lotado, no outro dia de manhã está na escola dominical. Amém. Ele dando aula na escola dominical. Amém. Nos cultos à noite, culto de semana, sempre que ela está aqui, ela tem, assim, então, acho que o grande segredo da Bruna nesse sentido é o compromisso com Deus e com a igreja local, com o trabalho, porque ela não é aquela estrela que só canta lá fora, ela canta para 10 pessoas, para 15 pessoas. Acho que nesse meio, sobretudo no meio chamado gospel aí, né? Precisa de pessoas com coração puro mesmo, sabe? Que transpassa essa barreira do mercantilismo, apenas de fazer por dinheiro, que a gente vê que a tua filha tem o coração de fato em Deus. Isso posto, não obstante, a pessoa necessariamente tem que viver, né? Exatamente. Mas a gente vê em Bruna exatamente um sentimento de servir. Eu acho que isso que é bonito, isso é que é lindo, você vê ela disposta a servir. Assim, é crente, é submissa. Eu falo, né, ela é cantora, mas é crente. Amém. É crente, serva de Deus, é uma bênção. E está à disposição aí dos nossos pastores que nos acompanham aqui. Tá? Bruna, não posso dizer que eu sou suspeito de falar, porque eu tenho que falar a verdade, mas Amém. Ela é uma bênção, tem muito talento. E sou muito feliz, já está aí com os seus 12 mais um ano, né, de casada. Amém. Já também, 2 filhas, né, 2 netinhas lindas que ela me deu também. Eu sou muito feliz por isso, viu? Amém. Mas deixa eu falar, eu tenho uma outra filha também, de 27 anos, tá bom? A Isabelle, que é uma bênção. E a gente acaba jogando luz em Bruna, porque Bruna é mais pública, né? É mais pública, mas... Minha família, meus genros são uma bênção, né? Minha esposa, meus 38 anos de casado, uma bênção. Família é tudo mesmo, né? Amém. E isso reflete na igreja, por isso nossa igreja é a igreja da família. Fala um pouco da igreja da família. Então, pastor, Deus me chamou para o pastoreio, né? Eu comecei a pastorear, eu fui consagrado ao ministério de pastor em 91, 34 anos atrás. E auxiliei alguns ministérios, alguns pastores, fui cantor também, tá? Gravei 3 discos. Rapaz, você gravou um long play. Eu me lembro, um bolachão, né? Aquele lá.
Se procurar nos meus guardados lá, deve ter um... Deve ter. Guarda, porque um dia vai valer muito, que é relíquia, viu? E Deus me chamou para ir pastorear num bairro que eu não conhecia, o bairro Porto Santana, que me recebeu assim muito bem, de braços abertos, desafios muito grandes, uma igreja bem pequenininha, né? Aquela história que é uma realidade. A igreja não tinha 20 pessoas, a igreja tinha desafios muito grandes, a igreja chovia dentro, era um porãozinho, e ali, mas Deus abençoou, Deus deu crescimento, e eu fui para lá em setembro de 1999, quando a gente assumiu lá, eu, minha esposa, Bruna com 9 anos de idade, Isabelle com 1 ano de idade, e fomos pastorear uma igreja bem pequena, sem recursos, e Deus abençoou, construímos o templo. Aliás, parabéns, né? O templo é muito lindo, muito esse bem é o segundo, organizado. que nós construímos um outro templo, depois construímos esse templo, e estamos lá, né, pastoreando. Deus tem abençoado muito, né? Enfrentamos os nossos desafios todo dia dependemos da misericórdia, da graça, Amém. Do favor de Deus, mas não podemos reclamar não, porque Deus tem abençoado muito, tem gerado muitos filhos, Amém. tem enviado pessoas, né? Nossa igreja é uma igreja missionária, nós temos um trabalho em Moçambique, na África, né? Que cuidamos de muitas crianças lá, com 3 refeições por dia, uma família pastoral lá. Então, assim, é uma igreja viva, Amém. Uma igreja que tem tentado cumprir o seu papel, né? De ser relevante, de trabalhar pelo reino. Eu sou muito feliz, eu sou um homem privilegiado por Deus ter me escolhido para cuidar daquilo que é mais precioso para Ele aqui na terra, a sua igreja. Menina muito, dos olhos de Deus. Eu acredito que muito isso não tem preço, né? Não tem preço. Por mais que a gente passe pelo processo, em algum momento da nossa jornada a gente se decepciona, a gente não é valorizado, mas isso acontece. Servir a Deus nos faz superar tudo isso, não é verdade? É o propósito, né, de Deus. E se você, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, qual é o segredo para pastorear igreja? O segredo é ter convicção do chamado. Se você não tiver convicção do chamado de Deus, você desiste na primeira dificuldade, na primeira ingratidão, no primeiro, né, abandono, na primeira dificuldade você desiste. Porque não é sabedoria, você se prepara, você estuda, né, você tenta se qualificar, né, mas depende da mão de Deus. Amém. Sobre a vida da gente. É de Deus, tudo é dele, é para ele, por ele, né? O pastor está como presidente da Associação de Pastores em Cariacica. Sim. Eu estive aí em Vila Velha, lá atrás, como presidente da Associação de Pastores, recebi o desafio de retornar agora. E assim, eu vejo a diferença que existe entre ter sido presidente da Associação de Pastores em Vila Velha em 2003 e agora o desafio em 2023, quando eu retornei. Qual é o maior desafio que o senhor entende e atribui hoje de liderar uma associação de pastores na cidade? Pastor, para resumir em uma palavra, é unidade. O maior desafio é os pastores se unirem. O senhor acha que é por conta do protagonismo? Cada um quer ser protagonista, se eu não estiver à frente, ou não existe isso? Muito, existe isso muito. Mas também tem uma outra coisa, existem muitos pastores machucados, muitos pastores feridos, e que acho que o grande propósito da Associação de Pastores é curar curar o homem, é curar o pastor. Amém. Né? A gente não se envolve com questões doutrinárias, dogmáticas, de costumes, nada disso, cada um na sua denominação, mas o foco da gente é cuidar da pessoa. Amém. Mas essa pessoa não é fácil querer se abrir, porque ele, às vezes, na denominação dele, na representação onde ele está, ele foi ferido, foi machucado, foi traído, e ele se retrai, né? E se esconde atrás, eu vou cuidar do meu rebanho, e ele esquece que ele também tem uma responsabilidade na cidade, né, com os outros rebanhos, com os outros pastores. Acho que fazer o pastor entender isso que é o desafio, de que a gente precisa trabalhar em unidade. E contra a unidade o inferno todo trabalha, porque o Senhor ordena a bênção na unidade, né? O Senhor Jesus disse que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele se nós, né, estivermos juntos, estamos ali em unidade. Então esse é o grande desafio. Nós adotamos esse ano o slogan, sozinho não. Boa. Entendeu? Sozinho não. Boa. Nós estamos tentando
colocar na mente, transmitir essa mensagem para o pastor, que ele não está sozinho, não precisa ficar sozinho. Nós estamos numa região metropolitana, né? Sim. Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana, Serra. Guarapari, Serra. Só acredita, achar, eu não gosto muito dessa palavra, porque achar só acredita de que, como pastores e que liderando da Associação de Pastores, que visa exatamente buscar essa unidade do reino, vencer essas diferenças denominacionais, nós precisamos nos unir como associação da Grande Vitória? É um sonho, né? É um sonho e, assim, eu sempre estou disposto a isso, né? Eu sei que o senhor também, né? O senhor já participou com a gente em várias coisas, assim como eu participo dos seus eventos também. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos para isso. A questão do protagonismo, nós temos, às vezes, uma dificuldade, porque, às vezes, as lideranças das denominações trabalham contra a associação com medo de perder o controle sobre o seu pastor na sua, né, ali na sua denominação, mas a gente quer trabalhar junto, a gente não quer trabalhar separado, a gente quer caminhar junto, no paralelo, ali estar junto. Sem nenhuma ingerência administrativa, nenhuma, né? É nos reunir para abrir o coração, para orar juntos, para fazer eventos. Você está realizando uma oração lá, né? Uma vigília, como é que é essa vigília que você tem feito lá? Nós começamos no final do ano passado, né, na segunda parte aí do segundo semestre, um trabalho de oração. Eu acho que o que nos aproxima é a oração. Amém, então, eu creio nisso. E a gente começa com a oração. E aí, como é muito difícil reunir pastor por causa das suas atividades, a gente faz isso de forma virtual. Boa. Pelo Google Meet. Então, toda terça-feira, das 22... Bota nesse grupo, irmão. Às 22h40. Vamos lá, amanhã tem... Inclusive, aí nesse grupo, nesse trabalho de oração, a gente entra 10 horas, um pastor traz uma palavra de 10 minutos, a gente compartilha aquilo que ele ensinou ali, depois a gente ora com propósito, orações com propósito, depois ora em grupo, toda terça-feira. E aí a gente viu assim, vamos fazer um dia para a gente estar presencial. Então a gente faz 6 terças-feiras virtualmente, e a 7ª terça-feira a gente faz uma mini vigília, das 10 até meia-noite, sempre numa igreja próximo ali. Essa galera nova aí tem usado muito uma expressão que me chama muita atenção, porque eu acho que ela tem sentido, tem significado, que é o evangelho de mesa, ok? É aquela máxima de que Cristo sentou à mesa com os discípulos, que ali ele abriu o coração, ali ele compartilhou. Você acha que isso não seria uma estratégia também nas associações? A gente buscar um pouco, sentar à mesa com os pastores, compartilhar um pouco das nossas vitórias, mas também das nossas dores? Nós tivemos agora, terça-feira, um café com os pastores e líderes, e quem ministrou para nós foi o pastor Gedimar Araújo. Meu amigo. O presidente do MAP. Isso. E ele abordou esse tema sobre o trabalho pastoral e dessa necessidade de reunirmos em grupos menores para compartilhar essas coisas. É um desafio, né? É um desafio, mas eu acho que esse é o caminho. Se a gente conseguir criar núcleos de pastores comprometidos, né, para poder discutir as suas questões pessoais e depois levar isso para o sem medo de ser julgado, né? Exato. Criar um ambiente confissional, ganhar onde a gente pode... ali, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E agora, como a gente falou sobre a forma de levar a mensagem hoje em dia, a linguagem é diferente, a abordagem para os pastores também, a gente precisa repensar. Igual essa coisa do virtual, essa coisa de grupos menores. Acho que tudo isso vai facilitar a gente conseguir unir mais os pastores. Nos grandes eventos a gente está junto também. Bênção. Resgatar a Marcha para Jesus, a gente precisa resgatar, né? Como grande vitória. Dia da Bíblia, nós precisamos fazer. Jogar luz nessas atividades. Que vida a vida essa semana recebeu aqui o meu pastor, meu amigo. Meu pastor pode ser também o meu pastor, não tem problema nenhum se ser o meu pastor. Recebemos aqui o pastor Paulo César, pastor da Igreja da Família, Assembleia de Deus ali em Porto de Santana, que compartilhou um pouco da sua trajetória, da sua jornada, desde a sua infância, perpassando pela sua adolescência, juventude, do seu casamento, da sua família, mas também do seu ministério, da relevância que tem tido o seu ministério para a igreja local, mas também para o Estado do Espírito Santo e para a nação, através da própria vida e através da vida do fruto dele, que são as suas filhas, que têm levado um legado, que têm compartilhado da palavra, porque foram criadas dentro desse ambiente saudável.
Fique com a gente, no próximo programa teremos um outro testemunho relevante como esse. Uma alegria te receber aqui no Que Vida a Vida.